Tic-tac, o cerco está se fechando. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da BIM Paralela. Junto com ele, seu filho Carlos, o Carluxo, e o deputado Alexandre Ramagem, companheiro de banco dos réus também no julgamento do golpe, além de outros mais de 20. Não perde as contas aí não. Agora já temos 4 Bolsonaros enroscados com a justiça. Carlos, indiciado pela PF por usar a agência de inteligência para perseguir ilegalmente adversários políticos. Eduardo, investigado por conspirar contra o judiciário brasileiro, direto dos Estados Unidos. Jair Renan, por fraude e lavagem de dinheiro. E Jair, o pai de todos, bem, por interferir na Polícia Federal, por vender joias que não eram suas, por tentar um golpe de Estado. Sobraram 2. Flávio, o senador, teve a investigação sobre as rachadinhas em seu gabinete quando ele era deputado estadual, arquivada pelo Superior Tribunal de Justiça em 2021. E Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, até aqui se livrou de todas as investigações, até mesmo aquela do cheque de R$89 mil, com uma ajudinha inestimável de Augusto Aras, ex-procurador-geral da República. Livres dessas inconvenientes amarras da justiça, ambos estão tentando viabilizar o legado eleitoral de Jair. Claro que o ex-presidente, para fora, fica com esse discurso de que é o candidato em 2026. É a forma de ele manter a sua base mobilizada. Mas ele sabe que, além de inelegível, muito provavelmente ele estará preso em outubro do ano que vem. Então, restam-lhe 3 movimentos. O primeiro, lutar por prisão domiciliar. Mesmo buscando anular a delação de Mauro Cid, que desobedeceu uma premissa de sua colaboração ao comentar detalhes do acordo com terceiros por uma conta nas redes sociais, a defesa de Bolsonaro já conta com a condenação do ex-presidente. E há precedentes para condenados com problemas de saúde e com mais de 70 anos para cumprir uma pena privativa de liberdade em casa. Bem, o segundo movimento, lutar por anistia ou por perdão presidencial. E o terceiro, lutar para botar na presidência alguém que lhe conceda o segundo. Pois Flávio e Michele estão na batalha por essas 2. O senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e não hesitou em condicionar o apoio do pai em 2026. Ele falou com todas as letras que o candidato bolsonarista deve se comprometer não só em perdoar Bolsonaro, caso a anistia não passe no Congresso, como a brigar com o Supremo Tribunal Federal quando a Corte disser que o perdão é inconstitucional. Brigar de que maneira? Para você não achar que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando, como diria o poeta, eu vou ler a frase exata do Filho 01. Abre aspas. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Tudo que ninguém quer, fecha aspas. É tudo que o bolsonarismo sempre quis. Vide a frase do basta um soldado e um cabo do Dudu Bolsonaro, certo? Pois bem, eis que surge então o nome que faltava nesse quebra-cabeça. Embora Michele Bolsonaro venha se saindo bastante bem nas pesquisas de intenção de votos e seja, particularmente, a minha aposta de candidata do bolsonarismo, ela não tem estatura política e apoio suficiente de setores da sociedade para bancar esse confronto com o Supremo. Por isso, o campo bolsonarista se saiu, não é de hoje, mas agora com mais força, com a chapa Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, para carregar o legado eleitoral de Jair pai. Funcionaria assim. Michele traria os votos dos valores, dos costumes, desse bolsonarismo raiz, e Tarcísio de todo o resto da direita, incluindo o mercado, agro, empresariado. E traria ainda o fato de que tem trânsito com o Supremo Tribunal Federal. A ideia dessa chapa parece estar
dissolvendo resistências aos poucos, inclusive a do próprio Valdemar Costa Neto, dono oficial do PL, partido da família Bolsonaro. Valdemar e Tarcísio não se bicam, mas ambos gostam da ideia de ter uma presidência nas mãos, né? E Tarcísio, que publicamente jura de pé junto que quer só se reeleger governador do estado de São Paulo mesmo, vem se movimentando bastante nos bastidores para seguir sendo o favorito do ex-chefe em 2026. Ao saber que Bolsonaro estava magoado com a falta de demonstrações públicas mais efusivas de apoio, Tarcísio o visitou no PL de Brasília, foi depor no julgamento do golpe a seu favor e levou Bolsonaro a tiracolo em agendas no interior de São Paulo. Teve mais uma ação de Tarcísio nos últimos dias que está um pouco mais difícil de ler. Muitos de vocês devem ter visto que ele postou, no último domingo, uma pregação que fez na Assembleia de Deus, no Brás, aqui em São Paulo. Embora tenha postado domingo, ela é do dia 9 de junho. Nela, Tarcísio fala de obediência. Fala de Abraão, de Moisés, da construção de uma nação com filhos numerosos, da libertação de um povo e da condicionante de se fazer tudo isso sendo obediente. Vamos tentar juntar esses pontos todos? Porque tem muita peça no tabuleiro aí da direita para a gente interpretar. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Aqui a gente tenta fazer exatamente isso. Analisar os fatos, encontrar pontos de conexão entre eles e oferecer uma leitura do que eles representam e de como isso afeta as nossas vidas. O Meio faz isso gratuitamente todos os dias na newsletter diária, que te dá tudo o que você precisa saber daquele dia em 8 minutinhos. Faz também aqui no YouTube, com nossas colunas e com o Central Meio. E faz no conteúdo exclusivo para assinantes premium, em 2 newsletters semanais e no nosso canal de streaming. É repertório em tudo que é formato. Assine, são só R$ 15 por mês. Eu falei que tá difícil de ler a pregação postada por Tarcísio no domingo, né? Por que tá difícil? Bom, porque ela pode ter diferentes interpretações, a depender do ângulo a partir do qual você observa, né? A camada mais óbvia é a de que Tarcísio, um católico, vem fazendo gestos muito concretos de se aproximar dos evangélicos. Além de frequentar a Assembleia de Deus do Brás, ele vai sempre também às marchas para Jesus, por exemplo. E não é à toa que o organizador da marcha declarou que a chapa Tarcísio e Michele é sua favorita. Agora, o que ele quer com essa aproximação? Ela é um pedágio obrigatório de qualquer político atualmente. O censo 2022 revelou que evangélicos respondem por pelo menos 26,9% dos brasileiros, fora os que podem estar embutidos na categoria sem religião. O fato de que a esquerda não paga esse pedágio e que Lula, por exemplo, decidiu não ir para a Marcha de Jesus é incompreensível para mim, cá entre nós. Mas Tarcísio está fazendo o seu dever de casa. Agora, daí a fazer uma pregação no palco, no púlpito, e postar para 5 milhões de seguidores só no Instagram, são outros 500. Políticos nesse patamar não fazem isso sem calcular bem cada gesto, cada palavra. E aí vem a dificuldade para mim. Ele escolheu falar de obediência para falar de que Deus na política? Para falar de seu mentor eleitoral, Bolsonaro, ou do Deus bíblico que estaria acima disso? Porque da Deus à Constituição não me parece que tenha sido, né? Ele promoveu seu lado pastor para atrair ainda mais Michele Bolsonaro ou justamente para prescindir da sua bênção, nacionalizando seu nome via religião? Isso não ficou claro para mim. Mas aí vem mais um detalhe. Tarcísio postou o vídeo na véspera da entrevista de Flávio Bolsonaro. E tem mais um deus, entre aspas, político, a quem o governador deve muito de suas glórias. Gilberto Kassab e o seu PSD. Dentro do partido de Kassab, gente graúda viu na entrevista de Flávio um baita tiro no pé. Ninguém gosta de ter a faca no pescoço assim, me disse um desses caciques.
Ainda mais que dias antes, o PSD usou cinco de suas 7 propagandas políticas no estado de São Paulo para enaltecer Tarcísio de Freitas. Gente, até o vice, o Felício Ramute, que é do PSD, e o próprio Kassab, presidente da legenda, ficaram de fora dos vídeos. Essas fontes do PSD garantem que isso é sinal claro de que hoje, junho de 2025, as fichas estão todas empenhadas em Tarcísio reeleito governador, que assim carregaria junto o partido de Kassab a ampliar ainda mais o seu domínio aqui no estado. Só que Tarcísio atacou de bolsonarista novamente. Pegou Bolsonaro e levou para uma feira agro em Presidente Prudente. Postou vídeo nas redes, ao lado do mito, até com aquele funk da campanha bolsonarista como trilha sonora, sabe? É um público fácil de engolir o lado bolsonarista de Tarcísio, convenhamos. Uma feira agro no interior bem centro-oestino de São Paulo. A obediência de Tarcísio a Bolsonaro não seria posta à prova ali, né? Ela vai ser posta à prova em outras frentes, em outras ações. Se Tarcísio for candidato com Michele Bolsonaro, será, obviamente, o candidato bolsonarista, certo? Terá aceito, então, a condicionante do perdão aos golpistas, algo que, imagino eu, todo candidato que não Lula terá de prometer se quiser contar com 15% ou 20% dos votos dos bolsonaristas raiz. E se assim for, não vai partir desse campo o questionamento sobre se ele estará disposto a enfrentar também o Supremo, talvez até com o uso de força, como disse Flávio Bolsonaro, para fazer valer o tal perdão. Essa pergunta vai ter que partir da centro-direita, do centro e da esquerda. E o centro aqui não é o centrão. Porque o centrão, vamos combinar, vai fazer o jogo duplo que for necessário até o limite das cobranças da sociedade. O PSD até aqui não se posicionou sobre a anistia. Bolsonaro, em clara bravata, garantiu ao seu público numa manifestação lá em Copacabana que Kassab estava fechado com ele no projeto para anistiar geral. Kassab, por sua vez, de seguir observando o Congresso, diz que seu partido está dividido, etc. Enquanto isso, promove jantares e propagandas em que Tarcísio, com todo o seu bolsonarismo, é a estrela máxima. Kassab é experiente o suficiente para saber que os ventos políticos mudam com muita força e muito rapidamente. É possível que, em janeiro de 2027, Bolsonaro seja uma memória distante, desbotada, e perdoá-lo não seja sequer uma demanda de eleitores. Mas Kassab sabe também que acordos descumpridos na política são letais. Ele fez uma carreira e um partido fiado na reputação de bom cumpridor de promessas. Então, quando Kassab prometer, ao se juntar a Tarcísio no ticket presidencial, seja que promessa for essa, ele vai ter de cumprir. O PSD, segundo Kassab definiu quando fundou a legenda, não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Mas é o centro que vai decidir se topa um presidente comprometido com o golpismo bolsonarista. O centro que vai ter que perguntar até onde o candidato da direita e da centro-direita está disposto a ir para ter os votos bolsonaristas, não é o centrão das emendas. É você, eleitor que não se identifica automaticamente com Lula, mas tem ojeriza a Bolsonaro e seus aliados. Eu não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim, Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé, a fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim.
No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, pra mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.